com certeza, os nossos alunos, os nossos professores, pesquisadores, vai levar um bom tema para ser discutido hoje na sala de aula. Então, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, como sempre, né? O Banco do Brasil, a Micasa, a ASICS, a Gol, a todos pela parceria, por confiarem no nosso esporte vitorioso e de fazer dele uma paixão nacional. Gostaria, Lázaro, que está hoje. Oi? Carlão, Oi. posso te interromper um minuto? Pode, Rado, seja à vontade. É que hoje, para todos nós do voleibol, é uma data muito triste, porque perdemos uma das figuras humanas mais lindas que o voleibol já teve, que foi o Jorge Moura, presidente da Federação, ex-presidente da Federação do Rio Grande do Norte. Então, eu gostaria de prestar duas homenagens. Uma, abrindo a palavra para o Virgílio fazer a saudação em nome da CBV, porque o Virgílio talvez tenha sido um dos maiores amigos do Jorge Moura. E em seguida a fala do Virgílio, da gente fazer um minuto de silêncio em respeito ao Jorge Moura. Perfeito, Rada. Então, Virgílio. Oi. Gente, boa noite a todos. Tá? Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpas, porque vai ser impossível falar sem eu me emocionar. O Rada já falou tudo. A gente hoje amanheceu muito triste. O voleibol brasileiro perdeu uma das pessoas mais extraordinárias que eu acho que a gente conheceu na vida da gente. O Jorge, não só por tudo que ele fazia pelo vôlei, mas pela figura humana que o Jorge Moura era, entendeu? Era uma pessoa que, palavras, eu não saberia nem hoje o que dizer. Eu acho que a gente perdeu um grande voleibolista, perdemos um grande ser humano. Particularmente, eu devo dizer que eu perdi um amigo, eu perdi um irmão, né? E é um dia muito triste para todos nós, mas Deus sabe o que faz. Ele já vinha lutando contra algumas adversidades cardíacas. Teve um AVC no sábado e veio a falecer hoje pela manhã. E antes do minuto de silêncio, eu não tenho palavras para falar, mas a única coisa que eu poderia passar de mensagem é quando a morte, né, chega, como a gente vê quanto a gente é frágil, né? E que eu queria dizer o seguinte, que quando há amor, quando há respeito, quando há admiração, a morte não consegue separar totalmente as pessoas, porque eu tenho certeza que o Jorge vai continuar vivendo na memória da gente, pela pessoa e pela figura humana que ele era, tá? Obrigado, Rado, obrigado aí por ter me passado a possibilidade de dizer essas palavras pela pessoa e pelo cidadão incrível e extraordinário que era o Jorge Moura. E desculpa aí a todos pela emoção. Obrigado. O Rada e Virgílio, o nosso Jorge Moura, ele trazia alegria em todo lugar que ele passava. E não tem palavras para dizer mais nada. Todo mundo do Brasil conhece e sabe o que o Jorge Moura, uma pessoa do coração grande, do coração enorme, representa para o voleibol e representa para nós, que éramos amigos dele. E realmente tivemos a sorte de participar da vida dele e ele passar tanta coisa boa, tanta energia positiva para nós. Rada, por favor, conduz um minuto de silêncio aí, por gentileza. Ok. Bom,
tenho certeza que nosso amigo foi recebido com todas as honras que ele merece e tenho certeza que lá em cima ele está torcendo para que a gente tenha aqui uma grande palestra, porque uma das suas maiores paixões, além de família e amigos, era o voleibol. Então, eu tenho certeza que a gente fazendo uma grande palestra aqui, a gente vai estar homenageando o nosso grande amigo Jorge Moura. Com você, Carlão. Não, o Jorge sempre vai estar presente com a gente. É impossível ele não estar presente junto com a gente em todas as ações que a gente fizer em prol do voleibol. Mas a vida continua. Vamos dar prosseguimento ao nosso encontro. Então, gostaria, o Lázaro, que está aí hoje na tecnologia, por favor, Lázaro, podia passar a nossa vinhetazinha dos nossos patrocinadores, por gentileza? Ok, Carlão. Ô, Virgílio. Alô? Alô? Tá desligado mesmo. Bem, como eu havia dito, hoje, terça-feira, é um tema voltado ao nosso voleibol de praia. E com esse trabalho hoje a gente finaliza os trabalhos científicos produzidos pelos nossos professores no curso do COB, a quem a gente agradece a parceria do COB e agradece também aos alunos que se propuseram a trazer para vocês, todo o público do voleibol, o trabalho que eles fizeram. Bem, gente, hoje não dá para brincar muito, vocês me perdoem, mas realmente o coração está doído. Mas vamos lá. O tema hoje é desempenho neuromuscular de jogadores de vôlei de praia sub-21, pré e pós-competição nacional. O professor Tiago Bolina, que vai apresentar o trabalho. Então, eu queria agradecer já ao professor essa disponibilidade, essa generosidade em participar e apresentar o seu trabalho para a comunidade do nosso voleibol. E gostaria de chamar, é a nossa 26ª sala de aula, nossa 26ª live, com temas técnicos e científicos voltados para o voleibol de praia e de quadra. Isso a gente deduz que, no mínimo, 2.500, 2.600 pessoas tiveram acesso a esse conhecimento que antes era privilegiado, hoje é democrático a toda a comunidade do voleibol. Professor Oliveira, gostaria de chamar o professor Oliveira, membro da nossa comissão de instrutores do vôlei de praia, vai iniciar hoje a nossa palestra e gostaria, professor Oliveira, que você apresentasse mais criteriosamente o nosso de hoje
e o tema a ser discorrido hoje durante o nosso encontro. Por favor, Oliveira. Boa noite a todos. Mais uma noite muito rica, um tema muito interessante que, da última vez que nós estivemos reunidos, tivemos uma pergunta que levantava essa questão, né, se haviam estudos comparando pré e pós, a potência muscular, o nível de lactato, ou seja qual for o indicador. E o Thiago hoje, junto com esse trabalho produzido com a equipe dele, vai demonstrar para a gente se há diferença ou não no estudo que eles conduziram, como é que isso aconteceu. Mais uma vez, eles pegaram aí a categoria sub-21, que é importante a gente ter dados das categorias de base. De uma maneira geral, é mais fácil até trabalhar com as categorias de base, porque eles estão mais abertos a participar dos testes, mas também é mais difícil a gente coletar informações, porque não existem tantas competições, os pesquisadores não têm disponibilidade de estar nas competições sub-21, sub-19. Então, esse trabalho que foi realizado por eles, eu considero assim de uma importância enorme, porque ele vai servir de referência para outros treinadores no Brasil, que trabalham nas categorias de base, e eles vão entender o que aconteceu no pré e no pós, na situação analisada por eles. Então, o Thiago, para mim, é uma das pérolas que a gente tem no voleibol de praia hoje. É um profissional dedicado, que já tem uma trajetória construída dentro da modalidade. Eu acho que pode contribuir muito também para o crescimento do voleibol de praia brasileiro. O Caio é outro apaixonado pelo esporte, também fez parte desse grupo junto com eles, tem um trabalho junto com as equipes das seleções da categoria de base, junto com o Ariel, Robson. Então, também tem já uma experiência muito grande com essa categoria sub-21. A Gislaine nem se fala, né? Ela lá de Natal, domina, colocou atletas aí entre os melhores, sempre fazendo pódio nas categorias de base. Então, é outra treinadora jovem, mas também que já tem acumulado bons resultados, tem feito um excelente trabalho lá em Natal. E o Luiz Cláudio faz um trabalho aí no Rio de Janeiro, trabalha com a Vitória, que foi campeão mundial sub-21, é outro jovem profissional que também tem realizado um grande trabalho no voleibol de praia e nos ajudado aí a desenvolver atletas para ir para o alto rendimento. Então, vai ser um prazer ouvir aí o que eles conseguiram coletar de informações, que conclusões eles tiraram, o que é que a bibliografia, de uma maneira geral, fala sobre esse desempenho neuromuscular. Esse é um tema que todos eles gostam muito, eu tenho certeza que eles vão poder nos ensinar muito hoje à noite com o que eles produziram aí, tá bom? Então, Tiaguinho, com a palavra, meu irmão, toca o barco e eu estou aqui para lhe aplaudir. Vamos nessa. Obrigado, Oliveira, pelas palavras. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria fazer alguns agradecimentos especiais, agradecer a minha família, que sempre me apoiou em todas as minhas decisões. Hoje é aniversário do meu pai, o que torna essa apresentação mais importante ainda para mim. Eu queria dedicar isso como um presente, essa apresentação como um presente para ele. Agradecer ao grupo, não só ao grupo que produziu o trabalho comigo, mas a todo o grupo que fez o curso com a gente no Comitê Olímpico. Sem sombra de dúvidas, essa troca de conhecimento foi riquíssima. Aos meus mentores nessa vida, né, que foram muitos, e a todos os colegas que me passam ensinamentos, e a todos os meus amigos pessoais que entendem, às vezes, minhas faltas, minha não presença em muitos eventos, para eu me dedicar para o que eu sou realmente apaixonado, que é trabalhar com o esporte, que é me dedicar a esse esporte que é maravilhoso. Uma breve apresentação minha. Eu iniciei minha carreira muito cedo. Logo que eu me formei, eu trabalhei nas seleções de base, na seleção permanente adulta, durante 1 ano e meio, mais ou menos, brasileira, o que para mim foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito dentro do processo. Como formação, eu tenho o curso do Comitê Olímpico, os 2 anos que nós passamos lá, aprendendo desde as categorias de base até o mais alto nível esportivo, e passagem pelo Núcleo de Rendimento Esportivo de São Paulo, que também para mim é uma grande referência científica e foi um lugar no qual eu adquiri muito conhecimento para poder aplicar hoje na nossa modalidade.
Hoje eu trabalho com atletas basicamente de todas as idades. Eu tenho um centro de treinamento, um centro de desempenho e saúde que leva meu nome, que é um sonho desde a minha formação, onde eu possa formar atletas inteligentes e levar cada vez mais a ciência próxima à nossa realidade de quadra, né, à nossa prática. E trabalho hoje com a Carol e com o Pedro Souber no adulto e também espero estar revelando grandes talentos para o Brasil. Então é basicamente isso. E boa noite a todos. Carlão, eu compartilho minha apresentação agora. Já da ficha. Nós vamos ficar aqui assistindo e aprendendo. Fique à vontade, Thiago. Tá bom, obrigado. Tá bom. Bom Tá. Bom, nosso tema foi o desempenho neuromuscular de jogadores de vôlei de praia sub-21, pré e pós-competição. Os componentes do nosso grupo, já apresentado pelo Oliveira, foi o Caio Lopes, a Gislaine, conhecida como Japa, o Luiz Cláudio Kaká, grande amigo aqui do Rio, e eu. Tivemos como orientador o Denadai, uma referência na nossa área hoje. E, bom, nós quatro somos apaixonados por essa parte mais neuromuscular do desempenho esportivo. Bom, então na introdução, a gente tem aí como o nosso esporte em ascensão após a entrada nos Jogos Olímpicos, né, no programa dos Jogos Olímpicos, em 1996, com já conquistas de medalha, né, de ouro, de prata, o que deu um boom muito grande no nosso esporte. Posteriormente, houveram algumas mudanças nas regras, como a mudança do side-out para o sistema de rallies e a diminuição da quadra, o que tornou o jogo muito mais físico, no meu ponto de vista, e aí isso se dá muita relevância ao tema, entender essa capacidade neuromuscular, que é cada vez mais presente hoje nos dias atuais, e o nosso país como uma referência, não só no adulto, como nas categorias de base, né? Entre as potências da modalidade e uma das potências em trazer medalhas para o nosso país, né? Então, a gente representa muito bem o nosso país, mundo afora, e então nossa modalidade deve ser tratada com muito respeito e com muito carinho. Então, esse é o contexto histórico do nosso trabalho. O vôlei de praia é uma modalidade que possui como características importantes a potência muscular de membros inferiores e a antropometria. E aí, a antropometria a gente destacaria como a estatura, a massa corporal, as circunferências e a perimetria, né? Mais uma vez, aí, com essa mudança toda que houve de um esporte tão recente, cada vez mais eu acredito que a potência muscular pode nos responder muitas coisas no desempenho dos nossos atletas. Primeiramente, a gente levanta a questão do calendário, já abordada pelo Oliveira, né? Nas categorias de base não tem tantos torneios. A gente sabe que os treinadores, as federações, a confederação fazem o seu melhor para manter nossos atletas ativos. E dentro desse contexto, entender como que a capacidade neuromuscular ao longo do ano se comporta e quais estratégias a gente tem para minimizar as perdas ou maximizar os ganhos podem impactar no desempenho dos nossos atletas. Então, um calendário extenso, a necessidade de bons resultados sempre, já que nós recebemos por premiação, então, quanto mais bem qualificados, melhores os nossos ganhos, né? E isso, como resultado, leva a gente a ter que avaliar e monitorar o desempenho em um menor tempo e corrigir o treinamento em menor tempo também. E aí o grande questionamento do nosso grupo, quando a gente levantou o tema, foi entender como que essa capacidade neuromuscular se comporta nos atletas durante a competição. Eu entendo que ela é, muitas vezes, determinante nas maiorias dos gestos esportivos. O que acontece quando eu participo de uma competição de 3 dias, que tem diversos jogos, às vezes sem muito tempo de recuperação entre eles,
e quais estratégias a gente vai poder adotar para dentro da competição e durante o nosso processo de treinamento, para que essa capacidade seja menos prejudicada quando a gente vai para um torneio e quando a gente está nos treinamentos, já que a visão do nosso grupo é muito pela qualidade do treinamento e não tanto pela quantidade. Então, o objetivo geral do nosso estudo foi identificar as variáveis que influenciam no desempenho do salto vertical de jogadores de vôlei de praia sub-21 antes e após uma competição nacional, o que traz muita relevância para o nosso estudo. Foi feita numa competição que reuniu os melhores jogadores do país da categoria. Especificamente, como objetivo específico, a gente teve a ideia de correlacionar a altura do salto vertical com contramovimento, que é com os braços livres, de atletas sub-21, com a composição corporal, a classificação final na competição, a diferença do salto vertical, pós e pré, então o quanto de perda ocorre após uma partida, após uma competição, e o quanto que tem essa correlação da altura do salto vertical com a altura após a competição. E comparar a altura pré e pós a competição também. Então, a gente se baseou bastante no salto vertical, que hoje é uma medida que é fácil de ser utilizada por todo mundo, desde quem tem tecnologia a quem tem só um giz para marcar na parede, e que traz informações riquíssimas acerca do treinamento. Então, a nossa caracterização, né, da nossa amostra, de como foi feito o nosso estudo, foi realizado no Campeonato Brasileiro Sub-21, na etapa de Jaboatão dos Guararapes, entre os dias 15 e 16 de agosto de 2018. Foi composto de 34 atletas, sendo 16 atletas do naipe feminino e 18 atletas do naipe masculino. A competição durava 3 dias, um dia de qualifying, 2 dias de competição da parte principal da competição. Então, o primeiro dia a gente realizou a familiarização e a coleta da antropometria dos atletas. No segundo dia, a gente realizou o teste vertical pré e pós os jogos. E no terceiro dia, a gente repetiu o mesmo andamento do dia anterior, do segundo dia. Então, no primeiro dia, era composto do congresso técnico, os atletas eram comunicados sobre o termo de esclarecimento e sobre os riscos de participar da amostra, então eles deram autorização para que a gente realizasse a coleta, foram feitas as medições antropométricas e passadas as informações de como seria a dinâmica dos testes nos dias posteriores. O segundo dia foi realizado a partir do aquecimento, então os atletas eram instruídos a aquecer de forma livre, como cada um costumava aquecer com a sua própria metodologia. Não foi fechado um protocolo de aquecimento, até para não fugir da especificidade de cada atleta. A gente realizou o salto pré-competição, e aí acontecia entre 3 e 4 jogos, e após a competição a gente realizava de novo o salto vertical. E essa mesma sequência ela era realizada no terceiro dia, nas finais. Então aí tem uma foto ilustrativa do Kaká, do Luiz Cláudio, realizando a parte antropométrica, que foi composta do peso, da altura, da circunferência e das dobras cutâneas, seguindo aí o protocolo de Jackson e Pollock de 3 dobras. A altura do salto vertical foi colhida a partir de uma plataforma de contato, a plataforma Elite Jump, e aí é muito bacana a gente ressaltar que é uma plataforma nacional, é uma tecnologia nacional validada cientificamente, com uma capacidade de aquisição de dados muito boa. Então, eu acho que é mais uma vez aí o nosso país também produzindo ciência, dada todas as dificuldades que a gente encontra. A gente optou por realizar o teste na superfície rígida, e aí a gente pode se perguntar por que não a especificidade da areia, mas a gente encontra respaldo na literatura de que o atleta que apresenta melhor desempenho no rígido
também vai apresentar um melhor desempenho na areia. E aí tem a referência para depois a consulta de quem estiver interessado. A aquisição da altura do salto se dava pelo tempo de voo. Então, essa plataforma basicamente é um cronômetro, onde o atleta, ao pisar nela, ativa o cronômetro, e quando ele decola, na fase de decolagem de voo, ela dispara o cronômetro, calcula esse tempo que ele fica no ar e transforma, a partir de fórmulas matemáticas, em altura. Então, é uma medida indireta da altura a partir do tempo de voo. A gente optou por realizar o salto contra movimento, e aí é algo que já está inerente da nossa modalidade. A gente pega também os membros superiores por entender que eles são importantes no gestual, e que se o membro inferior apresenta fadiga, o membro superior também vai apresentar. E nesse ponto de vista é bacana entender essa relação do conjunto como todo da potência muscular dos atletas. E aí tem 2 vídeos ilustrativos, só para vocês entenderem como foi feito, né, a dinâmica. Então era ali colado na arena, o mais real possível. Então aqui a gente tem um vídeo do masculino. O atleta tinha 3 tentativas. E aqui um vídeo feminino. Os atletas eles eram livres para fazer o movimento que eles mais achavam que conseguiriam ir o mais alto possível. Eles ficavam bem à vontade, não tinha nenhuma instrução de como realizar esse contramovimento. No tratamento estatístico, a gente realizou o teste de normalidade Shapiro-Wilk para verificar se os dados eram paramétricos ou não paramétricos. A gente realizou a correlação de Pearson, quando a amostra era paramétrica, e de Spearman, quando esses dados eram não paramétricos. E para a comparação entre a altura do salto vertical livre pré, que foi dado paramétrico, versus pós, foi utilizado o teste T pareado, ou Wilson, quando não paramétrico. O nível de significância foi mantido em P menor que 0,05, o que dá bastante credibilidade aos nossos achados. É um nível bem significativo para a ciência, e nossos dados foram calculados conforme os procedimentos do sistema SPSS versão 22.000. Foi utilizado o software. E aí a gente começa na parte de resultado e discussão. Então aí está a descrição da média e do desvio padrão da idade, estatura, massa corporal e percentual de gordura da nossa amostra. Então, no masculino, a gente tinha uma idade média de 19 anos, com desvio padrão de 1,41. Então, era o quanto esse dado ele variava, né? Quanto que esse conjunto de dados era homogêneo ou heterogêneo. E no feminino, a gente tinha idade de 17 anos, com desvio padrão de 3,54. E aí, apesar de se tratar de uma categoria sub-21, o feminino apresenta uma idade um pouco mais reduzida na média. A estatura dos nossos atletas foi de 1,84 no masculino e de 1,73 no feminino. A massa corporal, 80 quilos em média para o masculino e 61 quilos para o feminino. E o percentual de gordura, 7,3 para o masculino e 22,99 para o feminino. O que já mostra diferenças importantes, até porque essa fase é uma fase de maturação dos atletas, né? Então, as mulheres começam a acumular um pouco mais de tecido adiposo. Então, é legal levar isso em conta quando a gente vai modelar o nosso treinamento. A seguir vem a descrição do desempenho dos atletas na altura do salto vertical, percentual de gordura. Então, a altura pré dos atletas masculinos foi 56 centímetros de média e no feminino 40 centímetros de média. Uma diferença importante nas características hormonais entre os dois, as diferenças de gênero. A altura pós que a gente encontrou foi, em média, 56,21, um pouquinho acima da altura pré.
e no feminino também seguindo a mesma característica, 41,42 de média, que a gente poderia inferir, e aí não entrando ainda em estatística, mas que esses atletas tenham alguma potencialização pós-competição. O nosso P foi de 0,843 para o masculino e 0,293 para o feminino. Então, não houve diferença estatística para esses dados. Em relação à diferença do resultado pós e pré, os atletas apresentaram nem ganho nem perda em ambos os naipes. A gente tem 0,122 para o masculino e 0,74 para o feminino. E aí a gente começa na parte que eu acho que é mais bacana do nosso trabalho, né? Quando a gente começa a correlacionar a altura do salto vertical pré-competição, que é a inferência da capacidade muscular, neuromuscular, e a nossa primeira inquietação era: será que isso influencia na classificação final dos atletas? Embora nem a correlação seja alta e nem o nível de significância exista estatisticamente, a gente olhando para o gráfico, a gente pode ver que os primeiros colocados têm uma tendência, uma sugestão a terem maiores valores de potência muscular, né, de capacidade neuromuscular. A correlação entre a diferença pós e pré e a altura do salto vertical pré-competição. Então, a gente tem uma correlação negativa, mas também não significativa. A correlação entre a altura do salto vertical pré-competição e pós-competição masculino. E aí a gente já tem uma correlação importante, positiva e significativa, o que significa que a gente pode afirmar que quanto melhor treinado o nosso atleta do ponto de vista neuromuscular, mais ele se manterá ao final da competição. Então, se a gente fizesse um questionamento rápido, quanto maior a capacidade de salto dele antes da competição, a tendência é que ele se mantenha assim por toda a competição. E aí isso se traduz em movimentos mais rápidos, como agilidade, mudança de direção, o próprio salto. E a gente está falando de um esporte que tem na sua determinância a aceleração, a velocidade. A correlação entre a altura do salto vertical pré-competição e o percentual de gordura masculino, embora a gente tenha achado valores aí de 7% de gordura, a gente tem uma relação altíssima negativa. Então, significa dizer que quanto maior o percentual de gordura do meu atleta, menor ele saltava, menor a capacidade neuromuscular dele. E aí a gente pode fazer o raciocínio que há um peso, entre aspas, morto, né? Um peso que não vai participar diretamente dessa capacidade neuromuscular. E aí fica de curiosidade para os treinadores levarem em conta essa capacidade para que isso possa ser corrigido. E aí, com certeza, a gente terá um ganho na capacidade neuromuscular, mesmo que a gente não direcione o nosso treinamento para isso. Que a gente, às vezes, fica muito fechado no treino e esquece de olhar o entorno, que, do meu ponto de vista, é extremamente importante na nossa modalidade e no esporte de uma forma geral. A correlação entre a altura do salto vertical pré-competição e pós-competição masculino. Então, a gente tem uma correlação significativa positiva, né? O atleta que saltava mais no início se mantinha saltando mais após a competição. Então, se a gente imaginar que no terceiro dia, onde ocorrem as finais, a gente precisa de uma capacidade neuromuscular muito, muito bem desenvolvida, né? No seu melhor daquele momento. Então, ter uma boa capacidade muscular é importante. E a correlação entre a altura do salto vertical pré-competição e o percentual de gordura masculino. Aí, de novo, ressaltando uma significância estatística, uma correlação negativa. Então, quanto mais pesado, maior percentual de gordura, menor salto vertical. Nesse gráfico, a gente tem a correlação entre a classificação final e a altura do salto vertical pré-competição feminino. E aí a gente não achou, embora tenha uma correlação pequena, inversa, pequena,
não sem significância, aí com os dados um pouco mais homogêneos. A correlação entre a diferença pós e pré e a altura do salto vertical pré-competição feminino, também com uma correlação negativa, né, inversa, mas não significante. A correlação entre a altura do salto vertical pré-competição e pós-competição, diferente do masculino, a gente não encontrou diferença significativa e a correlação também não é alta. E aí a gente pode se questionar do período maturacional, a nossa amostra ali em média era um pouco mais jovem, a própria característica hormonal da mulher, que vai levar a uma capacidade neuromuscular menor e talvez uma homogeneidade maior das atletas. E lá na frente a gente vai discutir também os modelos de treinamento. Diferente do masculino, a correlação entre a altura do salto vertical pré-competição e o percentual de gordura, apesar de ter uma correlação negativa, ela não foi significativa. Então, de maneira geral, as mulheres apresentam um maior componente de gordura, né, de massa gorda, e aí isso faz com que a gente reflita sobre a condução nas categorias de base dessa variável, o quanto que ela é importante ou não. E sabendo também que se a gente baixa muito esses níveis, a gente pode estar prejudicando a saúde das nossas atletas, né? Em relação a hormônios que vão ter a ver com fertilidade, enfim. E aí a gente entra na parte de resultados e discussões. No estudo de Magalhães, feito em 2011, ele não encontrou diferenças significativas do salto pós-jogo. Então ele avaliou os atletas pré-competição, logo após o pré-jogo, logo após o jogo e 3 horas após o jogo. E não houve significância para essa capacidade. Nesse estudo de Medeiros de 2012, ele encontra diferenças no salto pré e pós-jogo de impulsão vertical. Então, a gente tem um aumento pós-jogo na média de salto dos atletas e uma pequena queda na resistência da força explosiva dos membros inferiores. No estudo de Nakamura, que foi realizado com jogadores de futsal em 9 semanas de treinamento, ele encontrou uma queda do desempenho do salto vertical. E aí a gente entraria numa uma discussão muito importante que eu, como preparador físico, gosto muito de levar para os treinadores, né? O quanto que o nosso processo de treinamento, o nosso modelo de treinamento deteriora uma capacidade que é tão importante para a nossa modalidade e o quanto que monitorar isso no tempo no mais rápido, eu poderia dizer, ou no mais tempo real e corrigir o treinamento pode ser importante para que ao final de longos períodos de treinamento ou da nossa competição alvo, e aí a gente sabe que hoje toda competição é uma competição alvo, porque te dá vaga para um Open, ou para um campeonato mundial, ou no caso da nossa amostra, que era um campeonato nacional, os atletas vão jogar regionalmente. Então, quanto que a gente precisa estar atento para essa queda ao longo do processo de treino, né? Monitorar a fadiga da potência muscular, né? Do componente neuromuscular ao longo do treinamento. Nesse outro estudo realizado por Cobal, ele encontrou valores menores de salto vertical para outras modalidades. Embora a gente tenha diferenças metodológicas, a gente vê que quando a gente compara com jogadores de futebol, de tênis, corredores, né, de endurance e atletas de provas de potência, a gente consegue ter valores maiores do que essas modalidades, né, do que essas amostras. E aí a gente se pergunta o quanto que nosso modelo de treinamento, o quanto a gente está sendo assertivo no modelo de treinamento e o quanto a própria modalidade ela já desenvolve isso de forma natural nos nossos atletas, né? Entendendo que a gente vai ter atletas responsivos para essa capacidade do ponto de vista genético e atletas não responsivos. Então, isso é outro dado rico que mostra que nossos atletas são muito potentes, né? Tem uma capacidade neuromuscular muito grande.
E aí, por fim, eu coloco esse estudo no nosso resultado de discussão, que é um estudo feito pelo Núcleo de Alto Rendimento, conduzido pelo Irineu Loturco, que ele faz uma inferência do salto vertical e horizontal e o quanto ele é associado com a perda de performance em eventos de 100 metros. E a gente pode se perguntar, tá, mas o que um evento de 100 metros tem a ver com a nossa modalidade? A gente está falando de um esporte e de uma valência, uma capacidade física como a velocidade, que é muito difícil de ser melhorada. Então, se eu consigo ter, a partir de um simples teste vertical, inferência de quanto o meu atleta vai ser veloz, e isso tem isso vai ter influência na mudança de direção, e aí a gente vai ter diferentes nomenclaturas, né? Na agilidade, que a gente vem discutindo muito sobre isso, nos sprints, que os trabalhos recentes, aí conduzido pelo grupo até do Lucas Palermo, nosso colega de curso, vem demonstrando isso em campeonatos nacionais e internacionais, essa importância de ser cada vez mais rápido. Então, gosto de colocar esse estudo, que é de 2015, e foi o que me levantou lá atrás esse questionamento de como direcionar a nossa modalidade para ser mais potente e, digamos assim, menos resistiva. E aí isso eu acho que é uma discussão que vai ser muito bacana para a gente levantar com os outros treinadores e muito rica. E aí, como conclusão do nosso trabalho, né, o que a gente buscou encontrar, que foi o percentual de gordura, a classificação final, a diferença, né, o quanto de queda acontece do salto vertical pré e pós, qual é a correlação entre o valor pré e pós, então o quanto que o treinador, o preparador físico e toda a comissão técnica, de maneira geral, né, isso vai entrar na nutrição, isso vai entrar na psicologia, o quanto que esses fatores, o quanto que a capacidade neuromuscular vai ser influenciada e vai influenciar nesses fatores. E aí a gente conclui que eu acho que é o principal que a gente deveria discutir no nosso esporte, que é a característica do nosso treino, como a gente conduz o nosso treino, qual a característica que a gente aplica dia a dia após o atleta e o que a gente vai colocar de peso, se é a quantidade de treino ou se é a qualidade. Na nossa conclusão e no nosso entendimento do grupo, e aí a gente coloca o qualitativo com um quadrado um pouco maior, talvez a máxima do mais é melhor, ela possa ser errônea em muitos casos. Então, privar pela qualidade, e aí nessa questão, né, nesse específico estudo que foi o salto vertical, e a gente sabe que tem uma gama de avaliações que a gente pode realizar, a influência técnica, tática, psicológica, nutricional, estrutura socioeconômica e todas as outras que a gente possa botar nesse contexto. Sempre que a gente privar pela qualidade em detrimento da quantidade, nosso grupo acredita que a gente vai estar desenvolvendo melhores atletas, se assim posso chamar, ou atletas com mais qualidades, né? Melhor, a gente sabe que é difícil fazer o que é melhor, já que a gente está olhando para um número e não para o resultado final da competição. E o quanto que esse trabalho se torna rico em sugestões de novas pesquisas. E aí, num mundo aqui, fazendo um mundo ótimo, se os treinadores pudessem ter todos os seus treinos muito bem anotados, um controle de carga muito bem feito, não se prendessem, talvez, a planejamentos muito longos, tentassem, com testes específicos, corrigir isso em menor tempo, talvez trouxesse melhores resultados. Então, fica como sugestão de pesquisa. Então, eu acho que é o grande ponto alto também do nosso trabalho, que eu acho que todo trabalho científico ele não vem para fechar nada, ele vem para aguçar mais a nossa curiosidade, para abrir mais o nosso campo, né? E aí, quanto mais conhecimento a gente tem, mais ignorante a gente fica, porque a gente amplia mais o nosso campo de possibilidades. Aqui foram algumas das nossas referências, e aí depois a gente pode, entrando em contato, disponibilizar esses artigos. Muito obrigado.
Obrigado ao Comitê Olímpico, ao COB, né, e ao braço educacional pela oportunidade de ter feito essa capacitação nesses 2 anos. Abdicamos de muitas coisas, mas eu acho que não tem um professor que não saiu mais qualificado, mais feliz e que aplicou coisas melhores nos seus trabalhos e que provavelmente daqui a um tempo estarão realizando e à frente de grandes trabalhos a nível nacional. Uma medalha de ouro que foi conquistada aqui pelo Alisson, pelo Bruno Schmidt, e a medalha de prata também conquistada pela Ágata e pela Bárbara, e demonstrando o quanto o nosso esporte é importante, o quanto deve ser valorizado e o quanto que a gente precisa de mais divulgação, né? Em algumas conversas, a gente vem sempre falando da educação e talvez levar esse modelo do nosso esporte para dentro das escolas seja uma saída muito bacana para que a gente tenha grandes atletas no futuro. Muito obrigado a todos, obrigado especial ao meu grupo, que me cedeu a possibilidade de estar aqui realizando, de certa forma, um sonho de apresentar para vocês o nosso trabalho, um pouquinho da nossa inquietude. Mais uma vez, desejar parabéns ao meu pai, uma pessoa que é sensacional, que sempre me apoiou. E obrigado a todo mundo aí da banca, nosso orientador Denadai. Eu acho que é isso. A gente conclui nosso trabalho por aqui. Eu passo a palavra aí adiante. Acredito que é o Oliveira, né? Boa, Tiagão. Excelente apresentação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, o Thiago é um amante aí do treinamento de força, do treinamento neuromuscular. Acredita muito nessa metodologia para melhorar a performance e tem trazido aí boas discussões e é um investigador de artigos. Sempre que eu estou com ele, a gente procura conversar um pouco sobre essa temática. E lembro muito bem quando a gente foi começar a fazer as nossas propostas de trabalho nesse curso do Comitê Olímpico, do qual eu fiz parte também em 2018, e a gente começou a dividir as pessoas por área de interesse, né? E ele rapidamente levantou esse tema e um grupo se reuniu em torno dele para pesquisar essa temática. Então, eu acho assim, um trabalho que já foi realizado no voleibol de praia. Você citou aí o trabalho do Alexandre, né, o Alexandre Medeiros, trouxe alguns trabalhos de outras modalidades também. Então, tem muita gente interessada em saber o que acontece com a potência muscular durante o jogo, antes, depois. E em todos os estudos que eu vi até agora, a diferença não é significativa entre o pré e o pós. Ou, na maioria das situações, é um pouco maior. Então, assim, imagina-se, né, que depois de um período exaustivo, depois de realizar vários saltos, esse atleta ele vai cair de desempenho. Na realidade, ele mantém esse desempenho e, às vezes, até melhora. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Poxa, teoricamente era para cair o desempenho e ele melhora. Mas a gente avaliou só depois de um jogo, e depois de 2 jogos, e depois de 3 jogos, e se forem 3 jogos no mesmo dia, e se forem 2 dias consecutivos. E aí começa a aparecer uma série de perguntas para a gente entender o que é que realmente acontece com esse atleta, né? E o que é que eu preciso desenvolver. O trabalho do Alexandre tentou investigar um pouco mais a questão da resistência da força. Além do teste do contramovimento, um único salto para você identificar a altura máxima do salto, ele realizou também saltos consecutivos para verificar aí o índice de fadiga e ver a capacidade de gerar potência por um período mais prolongado. Já é um ensaio, já é uma tentativa de buscar mais um elemento, mais uma informação sobre a capacidade de gerar potência por parte desses atletas. Mas, enfim, tem muita coisa aí para a gente falar sobre esse assunto. Mas de cara, tá, Thiago? Eu vou fazer as perguntas que o pessoal colocou no chat e depois eu vou colocar as minhas. Vou fazer um pouco diferente do que eu fiz na terça-feira passada, tá bom? Porque eu acho que a galera que está aqui está doida para perguntar e se eu ficar falando muito, termina passando aqui esse desejo deles de saber. Então, tem uma pergunta aqui. Pergunte ao palestrante como a avaliação dos resultados da pesquisa. O grupo aconselha um modelo de competição específico para as categorias de base, respeitando esses resultados? O resultado diz alguma coisa na comparação da base com o adulto? O modelo de competição deveria ser diferente? Qual é o teu entendimento, Thiago, em relação aí à categoria sub-21 e à categoria adulta? Para a gente explicar um pouquinho melhor aí. Eu acho que basicamente, né,
os adultos eles vão ter, possivelmente, acho que para o masculino, talvez não diferença em número, mas talvez nessa resistência, que é uma outra inquietude posterior, mas a gente precisa entender principalmente a diferença maturacional, que foi algo que a gente não investigou no nosso trabalho, né? E aí a gente tem uma categoria onde atletas já vão estar no seu potencial físico do ponto de vista hormonal, atletas que não vão estar. Então eu acho que no sub-21 a gente ainda vai ter essa diferença, Tiagão? Acredito Vou te ajudar, né? No feminino a gente tem uma média de idade menor, então talvez isso possa fazer a diferença, né? Possa fazer diferença. E como nos nossos achados, até estar atento a outros componentes, né? Como percentual de gordura. Então, às vezes a gente acha que o tempo entre um jogo e outro é pequeno. Talvez para o componente neuromuscular não afete tanto quando a gente olha só o salto vertical, e a gente precisa investigar mais outros elementos, entendendo aí o sistema o corpo humano como um sistema só, né? A gente tem sempre a resistência e a potência, digamos assim, como pilares, e aí um como pilar do outro. Então é mais ou menos, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que é mais nesse sentido. E a gente tem que bolar metodologias de treinos que atendam à competição, né? No final, o resultado é que vai importar para a gente. Não adianta o atleta saltar muito e chegar na competição e ser o último, digamos assim, né? Analisando bem friamente. Sim, sim. E mudar o modelo também da competição não acredito que seja a melhor opção, principalmente na categoria sub-21, que já é uma categoria que se aproxima muito, né, da categoria adulta. Eu não sei o nome da pessoa que fez essa pergunta, porque aparece aqui só uma sigla, mas é de Vitória. Fica contemplado aqui, meu amigo. O Humberto Dourado perguntou se você pensa em fazer uma relação em algum estudo futuro dos dados obtidos com nível maturacional. Já respondeu um pouco, mas eu não sei se você gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão, assim, algum detalhe que você acredita que mereça ser destacado? Sim, eu acho que hoje né, até nesse período de tive grande para a capacidade neuromuscular, apaixonado por ela, e agora a nossa inquietude é juntar tudo isso quebra-cabeça, né? Talvez seja um quebra-cabeça que não tenha fim, eu acho que esse é o bacana da ciência, mas com certeza mais informações nos levam às melhores tomadas de decisão, né? Que é o que a gente tem que fazer dia a dia com o treinamento. O Ariel está te parabenizando aqui, dizendo que aprender esses conceitos mudou muito a visão dele como preparador físico, ele mudou as estratégias dele. Olha aí você já influenciando as pessoas. A Deise te parabeniza aqui também pela apresentação. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Muita gente aqui te parabenizando, a Mirella, o Pedro Rafael, Rui Vasconcelos, Alexandre Mourão. Agradecer a todos vocês que estão aqui, né, acompanhando essa transmissão. Professor Juliano, lá das Minas Gerais, um grande abraço, Juliano. Obrigado a todo mundo pelo apoio. Você tocou num ponto fundamental ao final, investir na escola como primeiro centro de revelação de futuros atletas. E aí, meu caro Thiago, dá para fazer treinamento de força e potência na escola? Como é que a gente trabalha isso? É possível? Eu vou começar, Olivia, compartilhando a minha experiência na escola, né? Eu acho que diferente de grande maioria, eu vim do futebol e, digamos assim, caí na modalidade e me apaixonei por ela em 2012. Mas não joga nada, viu? Já vi ele jogando aí, ele não joga nada. E na época eu não tinha esse senso crítico, né? Eu queria jogar bola e se eu pudesse jogar bola em todas as aulas de educação física, para mim estava ótimo. E aí depois eu dei aula de futebol no exterior, comecei a estudar na educação física, virei apaixonado por estudar na faculdade de educação física e comecei a me questionar o quanto aqui no Brasil, e aí isso é uma vivência, experiência minha, pode ser que seja diferente em outras partes do país, o quanto a gente limita a vivência motora dos nossos atletas por só ter sempre poucas modalidades
oferecidas. E aí, mais uma vez, foi a minha experiência, era muito futebol e queimado, basicamente, para as meninas. Então, as meninas muitas vezes ficavam de fora do processo. Os meninos que não eram bons no futebol também ficavam de fora do processo esportivo. E aí, voltando à pergunta, o quanto seria rico se a gente conseguisse trazer diferentes modalidades para a escola, por exemplo, o vôlei de praia, e tocando no que você me perguntou, Oliveira, o treinamento de força, sem sombra de dúvidas, deveria ser abordado. E aí o professor de educação física como um agente de promoção de saúde, porque poucos profissionais, apesar de ter biologia, a gente ter a matéria de biologia, de ciências biológicas, bom, eu não sei hoje mais como é chamado, quem é que passa informação sobre saúde, sobre prática regular de atividade física? Eu acho que nosso papel é pegar esse nicho dentro da escola, para quem trabalha com escola, e desenvolver. E aí o treinamento de força, se a gente pensar que a capacidade que a gente mais perde ao envelhecer, saindo até um pouco do contexto esportivo, perda de fibra rápida, que vai gerar perdas funcionais e aí que vai deixar os nossos idosos que estão vivendo cada vez mais debilitados, com menos qualidade de vida. Então, se a gente fosse olhar para a capacidade cardiorrespiratória, ela não tem uma queda tão grande ao longo do tempo, mas a queda neuromuscular ela é muito importante. E aí, se a gente pensar nas atividades de dia a dia, se isso se inicia lá na base, eu acredito fielmente que lá na frente, adquirido o hábito, esse ser, né, não atleta, não necessariamente atleta, estará melhor desenvolvido. E aí, trazendo para o esporte, para o contexto esportivo, se você imagina que a gente tem ali as fases sensíveis de ensinar movimentos coordenativos, se a gente consegue adquirir as habilidades, o quanto vai ser mais fácil ao chegar nos níveis adultos e nas categorias superiores, só conduzir o trabalho ao invés da gente, muitas vezes, ter que fazer o que acontece, pelo menos na minha realidade, que é dar alguns passos atrás, ensinar um monte de coisas novas para depois tentar evoluir com o processo de treinamento. Então, eu acredito sim que deveria ser dada uma importância dentro da escola. A carga horária da educação física deveria ser muito maior do que é hoje. E buscar soluções, né, para o pessoal que está mais ligado à parte. Beleza, Tiagão, defensor da causa, é isso aí. Espero aí que o Alexandre Mourão tenha se sentido contemplado com essa resposta, muito boa. Mandar um abraço aqui para a Lolo, Ivomari, também está mandando parabéns para você aqui, Thiago. Caraca, meu irmão, e o Pedro, lá de Jericoacoara, ele disse que os projetos sociais de esportes podem ser um ponto de partida para esse ganho de redimensionamento da força e potência. Jijoca de Jericoacoara. Meu irmão, quando eu for lá, vou conhecer, viu? Só treinamento Social Alchemist. Nunca imaginei. Eu sei que tem um bate-bola lá na praia de Jericoacoara, inclusive até já joguei na beira da praia, mas não sabia que tinha um projeto para jovens, não. Quando for lá, vou conhecer. E aproveito para convidar todos vocês que estão assistindo aí, quando visitarem o Ceará, não deixem de conhecer a bela Jericoacoara. O Carlos Henrique fez uma pergunta aqui, Carlos Henrique Cacau. A partir do momento que não houve uma diferença significativa entre pré e pós, colocar mais uma variável, que seria a quantidade de saltos realizados no jogo, também não seria interessante para compor o estudo futuro? Então, ele fala um pouco, né, sobre a coisa da quantidade de saltos. E esse ano, eu tentei fazer um levantamento da quantidade de ações, porque eu acho que é isso que vai interferir realmente no que o atleta consegue desenvolver e desempenhar ao final de uma partida ou ao final de um grupo de partidas. Se eu faço 10 levantamentos, 20 ataques, 40 bloqueios, então quantas ações eu realizei no jogo? Só complementando, tá, a tua pergunta, Carlos Henrique, que eu quero muito fazer alguma coisa nesse sentido e quero jogar essa bola aí para ver o que é que o Thiago pensa dessa questão. Penso que o que a gente precisa investigar e saber é a quantidade de ações que o atleta realiza durante a partida. A partir daí, eu posso analisar de uma forma mais concreta se o que ele está gerando de potência, se o que ele está gerando de velocidade, o que ele está gerando de capacidade cognitiva de tomada de decisão é importante ou não. Porque, veja bem, se eu pego
faço um teste como foi feito no estúdio de vocês, no começo e no final, e esse atleta não recebeu nenhum saque durante a partida, ou participou muito pouco do jogo, você vai concordar comigo que o resultado dele tende a não ser muito diferente. Mas, se esse atleta recebeu todos os saques, participou muito do jogo, foi o responsável pela maioria da marcação dos pontos, jogadas ofensivas, jogadas defensivas, o nível de desgaste dele vai ser outro. Então, será que o resultado dele seria diferente ou não? Então, me permita, Carlos Henrique, né? Aliás, perdão eu já ter me intrometido na sua pergunta e ter, além de colocar a quantidade maior do número de saltos, mais a quantidade de ações realizadas. Essa é a minha sugestão e é o que eu pretendo desenvolver assim, no meu próximo trabalho aí de pesquisa. Se eu vou fazer alguma coisa no voleibol de praia, é isso que eu quero entender. O que você acha disso, Tiagão? Eu acho que você colocou perfeito, Oliveira. Até me tirou as palavras. Durante muito tempo, eu sou um apaixonado também por tecnologia. Eu sei que nem todos os cantos a gente vai conseguir monitorar isso em tempo real, mas como você sugeriu, às vezes anotar as ações, o quanto que acelera. Hoje a gente tem dispositivo, o trabalho do Lucas mostra isso, quanto que acelerou, quanto desacelerou, qual a carga mecânica que está imposta. E aí eu gosto de ir muito para o lado mecânico da coisa, tá? Como um preparador físico. A gente durante muito tempo usou a frequência e usa a frequência cardíaca como um bom indicador, e ela é um bom indicador, mas se a gente olhar para a potência muscular, para as variáveis mecânicas que talvez tenham um comportamento um pouco mais linear, e a gente começar a fazer esse cruzamento de informação com a demanda esportiva, recebeu ou não recebeu saque, quantas vezes atacou, quantas vezes deslocou, quantos metros teve de deslocamento, em que a velocidade ou aceleração que uma é variada da outra, né? São contas que você faz já a velocidade a partir da aceleração e a aceleração a partir da velocidade, levando a física bem a fundo. O que acontece no jogo, né? E aí o quanto isso impacta no jogador, no rendimento do atleta. E aí o Oliveira toca num ponto que é na cognição, que talvez seja um ponto mais difícil hoje da gente mensurar e de maior importância, né, Oliveira? Que é a capacidade mental dos nossos atletas, se manterem pensantes o jogo inteiro, como que eles lidam com isso, com o processo de fadiga, que a gente sabe que acontece. Então é mais ou menos nessa linha também. Eu penso que se eu pudesse ter um banco de dados de tudo isso e estar cruzando isso toda hora, e até estava conversando com o Carlos, né, sobre inteligência artificial. Hoje a gente tem uma plataforma nacional que vem desenvolvendo esse trabalho de inteligência artificial, a Load Control. Então é justamente de começar a entender isso, né, da gente começar a tentar colocar isso cada vez mais em prática. E que eu acho que isso a gente sai um pouco do empirismo, né, do achismo dos modelos de treinamento. Boa, Tiagão. É isso aí, Cacau. Obrigado aí pelo comentário. Espero que o Thiago tenha complementado aí. O César participa bastante, viu? Faz umas perguntas longas. Vou ler aqui a pergunta do César, lá de Santa Catarina. Acaba bom. Boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho. O que você acha de fazer uma correlação entre a aquisição de uma maior impulsão vertical, objetivar X centímetros a cada ano, estímulos necessários para alcançar essa marca, com objetivos predeterminados individualmente para cada atleta, de acordo com a sua capacidade final, prevista de acordo com o biotipo e as capacidades físicas, e, ao mesmo tempo, distribuir essas cargas para atingir esse objetivo em cada ano. E a idade do atleta, para que se possa preservar a saúde física e que este atleta atinja o seu ápice de impulsão no momento certo, para que, com isso, pensemos na durabilidade desse atleta. Bem, deixa eu traduzir essa pergunta aqui, né? Ele escreveu um monte de coisa, mas eu acho que ele quer saber assim, na tua opinião, Thiago, como é que a gente faria um treinamento de longo prazo, objetivando ano a ano, considerando as características individuais de cada um? Existe um momento ideal para atingir essa potência máxima, para ele saltar mais, enfim. Eu acredito, pelo menos o que eu entendi aqui no texto dele, se ele acredita, se você quer a tua opinião sobre esse desenvolvimento ao longo da carreira, se vale a pena, como é que você faz, que estratégia você utiliza.
Bom, minha experiência hoje com atletas eu tenho atletas até de 13 anos, já tive. A gente tem um mito, né, grande aí, que ainda como senso comum, quando a gente recebe os pais, que o treinamento de força pode machucar, pode, dificultar o crescimento. Eu acredito que a gente pode potencializar isso. Entender ainda qual é o pico, qual é o nível máximo, eu não tenho ferramenta para te dizer. A gente teria que ter um arsenal genético, e eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso, para falar, pô, esse atleta vai chegar a tal ponto. E o que faz a gente não lesionar o nosso atleta, né? O que hoje a gente tem na literatura? Controle de carga, sem sombra de dúvidas. Então, a gente tem as fases sensíveis para força, hormonal, mas acredito que a gente consegue desenvolver, principalmente pensando no componente neuromuscular, as capacidades morfológicas vão estar mais atreladas a essa parte mais neuromuscular, mais hormonais, mas do ponto de vista neuromuscular, estimular o sistema nervoso a se tornar mais rápido, mais cedo, e aí não necessariamente só pelo treinamento de força, mas também, e aí quando a gente vai lá para a física de novo, exigir que nossos atletas em determinados momentos sejam o mais rápido possível, eu acredito sim que a gente potencializa isso no futuro. Estabelecer meta, às vezes a gente brinca aqui no CT, vamos tentar saltar 70, vamos tentar saltar 80. É muito complicado. Você tem que ter uma equipe muito bem desenhada, que fale muito a mesma língua, porque a gente sabe que o treinamento concorrente, um vai impactar no outro, né? Quando eu subo demais o volume, eu prejudico a minha capacidade neuromuscular. Então, acho que prever, assim como prever pico de performance, é muito difícil. E se a gente entende... E aí, pensando no neuromuscular, é monitorar. Eu monitoro toda semana meus atletas. Já teve épocas que eu monitorava todo dia, todo treino. Era o louco do salto vertical. Hoje a gente tenta fechar 2 vezes por semana para entender como esse atleta entra, como esse atleta sai, entrando outras variáveis que entendam por que essa capacidade neuromuscular cai. E aí, pensando na parte de lesão, a gente tornar os nossos atletas que estão chegando inteligentes no processo de recuperação, entendendo que se o que machuca meu atleta é o volume de treino, e quando ele passa ali da fase para se tornar atleta de fato, ele vai ter um volume maior de treino, a gente tentar monitorar o contexto inteiro e aí ter uma divisão entre o que é competitivo e o que é recreacional, porque é importante que as categorias de base tenham essa parte de diversão em suas vidas, mas às vezes é isso que vai machucar. Então, muitas vezes eu recebo atletas que jogam vôlei de praia, vôlei de quadra, futebol, querem fazer treinamento de força, e eu acho que por essa cultura dos pais ainda não muito desenvolvida, e aí me desculpe ser crítico nesse sentido, você acaba lesionando o atleta por uma falta de controle do treinamento. E aí vai muito da nossa cultura esportiva, da chegada de informação ou não, mas não acredito que direcionar desde cedo o trabalho neuromuscular, e aí o treinamento de peso olímpico seria um grande exemplo, né? A gente tem categorias de base olímpica que competem, idades menores, e existem exercícios balísticos, pensando nessa fórmula aí, força igual a massa vezes aceleração. Eles praticamente fazem isso a vida inteira até se tornarem adultos. Então, você tem esse desenvolvimento desde o começo. Então, acho que essa é a chave. É a gente tentar colocar isso cada vez mais cedo, e aí seja de forma lúdica ou não, entendendo o que é esporte de alto rendimento, o que é esporte escolar, o que é lazer, mas sem sombra de dúvidas, quanto mais estímulo, mais desenvolvido no futuro. E aí tem a parte genética também, que eu acho que é uma coisa profunda aí para a gente discutir, né? Que é o quanto de herança a gente vai receber para desenvolver aquela capacidade. Acho que consegui aí, dentro dessa pergunta complexa, dar um pouco da visão, porque foram muitas questões. Se ficou alguma dúvida também... Boa. Espero que o César tenha compreendido aí. César, na próxima, tu faz as perguntas menores, cara, separadas, para facilitar a vida aqui do apresentador. Brincadeira, viu, César? Espero que você tenha sido aí contemplado. O objetivo do trabalho, agora eu queria pedir licença para fazer a gente conversar um pouco aqui em algumas
coisas que ficaram na minha cabeça. O objetivo do trabalho era identificar as variáveis que influenciam no desempenho do salto vertical. O objetivo foi atingido? Oliveira, eu acho que ele é atingido a partir do momento que a gente tem mais perguntas para ir atrás do que efetivamente muda o salto vertical. Então, no ponto de vista da importância da nutrição, do nutricionista ser tão importante quanto o treinador, preparador físico, considero que sim, mas eu acho que o maior objetivo dele é atingir e abrir mais perguntas. A gente Qual não é a consegue variável que influenciou no desempenho do salto vertical? O objetivo era identificar qual foi a variável que teve influência no salto vertical. Principalmente a composição corporal. O Teve percentual de outra além gordura. da composição corporal? Não. Então, na realidade, foi nem composição corporal, né? Vocês identificaram que o percentual de gordura... É isso aí. E aí a minha pergunta, por que não peso absoluto e sim percentual de gordura? Porque se a gente entender que o percentual de gordura do atleta vai ser uma massa que vai ser inerte, que ela não vai ser usada na produção de força, óbvio que eu tenho um limite mínimo para eu não prejudicar o organismo, as mulheres nas questões delas hormonais e os homens também, porque sem gordura a gente não tem transmissão nervosa, não tem circulação hormonal, mas talvez aquele 1% que a gente pede para o nosso atleta, 1% a menos, influencia, vai gerar maior desempenho e aí, voltando até a pergunta anterior, menor desgaste articular. Porque se eu tenho que carregar um peso contra a gravidade que ele não me serve de nada, o excesso dele não me serve de nada, para que carregá-lo? Mas quando a gente está avaliando através desse teste um salto, isso aí que você falou passa a ser importante ou não? Entenda, né? Porque a gente pode entender o carregar o peso extra. Quando eu falo em carregar peso extra, eu estou falando uma coisa mais a longo prazo, né? Porque para executar um único salto, ou 2 saltos, ou 3 saltos, talvez esse peso extra não seja tão importante que eu estou carregando. E aí eu pergunto, é possível ter o percentual de gordura baixo e mesmo assim saltar pouco? Com certeza, com certeza. Então, será que o percentual de gordura é realmente uma variável determinante que vai influenciar realmente no desempenho do salto vertical, ainda mais quando a gente avalia 1, 2 ou 3 saltos? Eu acho que é importante. Eu acho que é importante a gente olhar para essa variável e conseguir não chegar a níveis ótimos, porque cada indivíduo, um dos principais princípios da educação física é a individualidade biológica. Então, eu nunca vou conseguir que um endomorfo esteja percentuais muito baixos, mas talvez ele ter uma condição um pouco mais baixa vá gerar melhores resultados. Se a gente consegue demonstrar isso com um único salto, se a gente fizer isso dentro de uma competição, talvez isso pode sugerir que a gente encontre maiores efeitos, né? Já é uma correlação altíssima aí para essa categoria. Estudo, né? Nesse estudo específico. Não, legal, Thiago. Eu estou colocando essa questão, assim, eu concordo com você, lógico, mas estou fazendo aqui porque um desavisado, tá entendendo? Pode acreditar que o percentual de gordura vai ser o único fator determinante para a pessoa saltar mais ou saltar menos. Isso não é verdade. E o Marco Antônio aqui, ele colocou aqui o exemplo de uma jogadora da seleção brasileira, que ela tem um percentual de gordura elevado de quadra, tem o genótipo de endomorfo, e mesmo assim ela obteve nos testes de salto um alcance, e durante os jogos também um dos melhores, recrutamento de fibra, contração rápida, não teria interferência nesse teste. Então ele fala um pouco dessa questão também, e eu trouxe aí para dar uma pimentinha, né? Porque às vezes nem sempre o percentual de gordura baixo vai ser um determinante para a pessoa gerar mais potência. Se eu penso também na prevenção de lesão, eu tenho que pensar mais quando o atleta é exposto a um treinamento ou um número de jogos elevado, porque aí sim eu começo a expô-lo a um risco pela repetição com peso morto, né? Como você falou, assim, como uma carga
desnecessária. Mas mesmo a massa muscular excessiva pode também representar um excesso de peso que não é importante. Durante algum tempo, a gente acreditou aquela coisa da moda, né? Se um jogador muito forte começa a fazer sucesso, o que é que corre a boca miúda? O jogador de vôlei de praia tem que ter músculo, tem que ser forte. Aí veio o Dalhausser, que não tinha músculo nenhum e foi o melhor do mundo aí durante alguns anos. Então, ele disse, não, o jogador não precisa ter massa magra, ele tem que ser ágil, ele tem que ser rápido, ele tem que ser veloz. Aí depois veio o Alisson, muito forte, então o jogador tem que ter massa muscular. E o salto, como vocês muito bem mostraram também no estudo de vocês, não teve correlação com vitória e derrota. E você até falou isso também aí, respondendo em uma das perguntas. Então, gerar potência é importante? O objetivo do estudo de vocês era identificar as variáveis. Vocês falaram no percentual de gordura. Concordo que o percentual de gordura é importante nesse processo, mas a gente não pode resumir ao percentual de gordura a capacidade do indivíduo gerar ou não potência. Então, eu gostaria de deixar isso claro, assim, para todo mundo que está acompanhando, porque nem todos assim, os treinadores têm o mesmo entendimento e como a gente trabalha com o público mais geral, é importante que a gente deixe isso bem claro. Com certeza não, Oliveira. Se eu pudesse só acrescentar, eu acho... Apresentaram também como resultado, Thiago, me permita aqui só um detalhe para você também falar um pouquinho sobre essa questão. Quem salta mais no começo, salta mais no final. E você comentou no início também, quem salta no piso rígido, salta na areia. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão aí. Será que quem salta mais mesmo no começo, salta mais no final? Ou foi uma coisa que vocês, só nesse grupo, na tua opinião isso não acontece? Eu queria uma explanação tua sobre essas duas questões aí. Eu acho que é complexo. A gente tem algumas diferenças como angulares no piso duro e na areia, né? Então a gente tem, quando a gente vai para a areia, a gente tem uma maior utilização das musculaturas que envolvem a extensão de tronco comparado ao rígido, mas como demonstrado já em trabalhos, né? Quando você compara o grupo, pega o mesmo grupo na areia e no piso duro, os mesmos atletas que apresentam os valores maiores no rígido também apresentam no piso duro. Então, a gente consegue fazer uma referência de quando eu melhoro ele no duro, eu melhoro ele na areia. E se eu pensar em resposta... Isso é uma outra discussão grande que eu tenho levado agora aqui para dentro do meu centro, né? O quanto que a nossa modalidade ela deteriora ou não capacidade elástica, que aí poderia entrar nessa discussão, né? Porque a gente tem uma deformação do solo, um atraso na contração, né? O solo demora e a gente perde aquele tempo, então isso é uma outra sugestão de estudo. Mas eu acredito que uma vez que a gente melhora esse atleta e a gente consegue dizer que ele salta mais alto no duro, ele vai apresentar maiores valores de potência na areia. E levando em consideração que a potência muscular ela se correlaciona com quase todos os gestos da nossa modalidade, né? Então, quando eu falo que o atleta salta mais alto, ele vai se deslocar mais alto, ele vai fazer deslocamento horizontal, vertical. Se a gente entender vetor, horizontal e vertical, a gente mataria praticamente tudo. Então, melhorou, eu acho que a gente leva isso para a areia. Claro, a técnica de salto vai influenciar, pensando no ataque, no bloqueio, a capacidade cognitiva do atleta de ter tempo de bola, a capacidade técnica. Eu acho que tudo isso vai influenciar. Se a gente pudesse só isolar, como a gente fazer um teste como a gente fez, o cara saltou contra movimento na areia e no duro, acredito que os atletas que têm maior, como até mostrado na literatura, no chão duro também vão apresentar maior rendimento na areia. Ótimo. Quando a gente pensa só na manifestação da força, né? Mas você deixou aí muito claro que a manifestação da força ela não acontece de forma independente. O piso tem interferência, a coordenação tem interferência, a capacidade cognitiva tem interferência na manifestação da força. E aí a gente vai dormir com essa pergunta. Então, vale a pena eu treinar só no piso rígido, mesmo sabendo que há essa transferência, que vai melhorar, e a adaptação geral de todos esses outros elementos? Então, fica aí essa pulguinha atrás da orelha para quem trabalha com voleibol de praia, se você vai dar mais atenção ao treinamento em piso rígido, se você vai treinar mais no ambiente do jogo.
ninguém tem essa resposta, né? O Thiago deu as impressões dele aqui, eu estou jogando mais uma pimentinha também para a gente pensar um pouco aí em todas essas questões. Legal? Como o Chico Neto falou, o Chico Neto sou eu, viu? Essa pessoa aqui é íntima minha, viu? Eu também concordo, entre pré e pós tem que ter uma quantidade de ações para... E ele coloca aqui, com um atleta que não tem uma boa impulsão, ou seja, joga sempre na maior economia e, portanto, com desgaste menor. No sub-21 ainda existe muito isso. No adulto, no alto nível, todos têm que estar ali na ponta dos carros. Ele está dizendo que no sub-21 o cara ainda consegue jogar sem desgastar muito, utilizando mais a técnica, poupando energia, mas eu posso te dizer que isso acontece no adulto também, viu? E os jogadores mais experientes são experts em fazer isso. Administrar a energia no primeiro jogo, nos primeiros confrontos, até chegar à fase final. Porque outra coisa também que eu gostaria de desmistificar. A gente acha que o atleta está bem preparado fisicamente, é ele ser capaz de gerar o mesmo desempenho do primeiro ao último jogo. E isso não acontece, isso é utópico. Ninguém gera o mesmo desempenho do primeiro até o último jogo. Por mais que eu esteja bem preparado, bem condicionado, eu vou perdendo alguma coisa ao longo dos jogos, ao longo da competição. Por quê? Porque o desgaste é natural, eu não tenho o repouso necessário, eu não tenho a alimentação necessária, nem o tempo suficiente de intervalo entre um estímulo e outro para que haja uma recuperação completa. Então é natural esse desgaste. Portanto, jogadores mais experientes que conseguem dosar a sua energia e utilizar o máximo do seu potencial nos momentos-chave são aqueles jogadores que conseguem ir mais longe. Então, eu trabalhei um tempo com futebol e a gente também tinha um jogador que fisicamente era muito bom, corria muito, mas todo jogo, quando chegava 30 minutos ali do primeiro tempo, ele já estava exausto. Era o melhor nos testes, o melhor condicionamento que a gente tinha, mas 30 minutos do primeiro tempo ele estava exausto. Por quê? Porque ele não sabia dosar isso aí. Ele gastava tudo que ele tinha em 30 minutos. E terminava faltando combustível para ele terminar os jogos e melhorar o desempenho dele na carreira. Certo? Então, acho que isso aqui é uma coisa também que merece ser colocado. O Cacau fala mais alguma coisa aqui sobre cognição. Joel, só uma pergunta. Seria necessário uma adaptação ao local de competição por mais tempo antes do evento para analisar melhor essas variáveis neuromusculares, junto aos saltos e a lógica, a produção e a técnica de jogo do atleta? E aí, Tiagão, quer fazer algum comentário em relação a isso aqui? Seria necessário uma adaptação ao local da competição por mais tempo antes do evento para analisar melhor as variáveis neuromusculares? Eu acho que isso seria utópico do ponto de vista logístico, né? Mas a gente entende que tem diferença na areia. Se você pegar a praia de Ipanema e a praia da Urca e a praia de Copacabana, são pisos diferentes que vão te dar respostas neuromusculares diferentes. Mas seria utópico eu dizer que eu consegui ir 1 semana, 2 semanas antes para uma cidade onde vai acontecer um torneio-chave treinar. Então, seria. É que nem quando a gente vai viajar para uma Olimpíada e a gente faz lá a aclimatação, né? Viaja um tempo antes. Mas na prática real, na vida real, isso pode acontecer? Eu acho bem difícil, quase impossível. Tá aí, Joel, respondido. O Celção, foi o Celso que mandou a primeira pergunta lá do Espírito Santo, Vitória. Obrigado, Celso, por estar acompanhando aqui. Mais um apaixonado pelo voleibol de praia, faz um brilhante trabalho lá no Espírito Santo. Também trabalhei com as categorias de base. Uma daquelas pessoas a quem o voleibol de praia deve muito. Oliveira pergunta sobre o modelo DW de competição para o Sub-21. A questão é que os atletas estão jogando até 4 jogos por dia em determinado momento. Então, ele, assim, pensa num outro modelo de competição, acha que tem muitos jogos. Eu acho que ele quer um comentário seu, Thiago, sobre a quantidade de esforço, se isso é adaptado para a realidade das categorias de base, não só o Sub-21, mas o 19, o 17. Qual é o teu olhar em relação a isso? Eu acho, Oliveira, que até como você colocou, né, vai ter uma perda de desempenho, porque não tem tempo de recuperação.
se a gente pensasse, esquecesse todas as questões de logística que envolvem uma grande competição, óbvio que o ideal talvez seria jogar menos vezes por dia, e aí a gente teria atletas mais bem preparados na partida do ponto de vista físico, técnico, cognitivo. Mas será que isso é possível, né? A gente já tem o esforço de fazer esses atletas a nível nacional, entendendo o Brasil como um continente, se encontrarem nas competições e participarem de diversos jogos, que é muitíssimo importante, né? Às vezes isso é tão ou mais importante, essa troca, do que o próprio treino com os atletas que ele já está acostumado na própria região. Quando ele vai sair do Rio, vai jogar no Nordeste, no Sul e vice-versa. Mas será que a gente conseguiria fazer uma semana de torneio sempre? Então fica sempre o quanto que a gente consegue fazer o quanto que é ótimo e o quanto que é possível, né? Se a gente fosse pensar, o atleta ele é exposto a esforços, por exemplo, meio-dia, com temperaturas absurdas, em climas super secos. Talvez o ideal seria não ter essa exposição em períodos curtos. Mas será que isso é possível do ponto de vista prático? Aí eu acho que fica essa grande questão. Fica em cima do muro não, Thiagão. E aí, dá ou não dá para jogar 4 jogos num dia? Dá porque acontece. Se não desse, ninguém jogava. Mas se você me perguntar, potencializa dar mais intervalo? Com certeza. Se eu pudesse jogar um jogo, a gente tem modelos, né, lá fora que eles jogam menos jogos por dia, com certeza o crescimento físico ao longo da competição é melhor, né, ou a menor perda, digamos assim. Mas que tá aí. O campeonato há tanto tempo e os espetáculos que a gente tem nas finais, mesmo entendendo que tem um desgaste grande em todas as partes cognitiva, física e todas as outras. E no Campeonato Brasileiro, né, Celso, durante muitos anos as semifinais eram jogadas à noite, nos últimos anos que a gente teve jogos à noite, e a final era jogada de manhã, 9 da manhã. Então, muitas vezes os atletas tinham que jogar a semifinal ali 9, 10 da noite, e no outro dia jogar uma disputa de terceiro e quarto, 8 da manhã. Então, termina também sendo um desgaste também na categoria adulta. Os modelos competitivos, eles realmente precisam ser bem pensados para potencializar o desempenho desses atletas, mas como o Thiago bem falou aí, muitas vezes a logística, o tempo da competição não permite. Mas fica uma reflexão, sim, o Valdé, né, no caso, pensar aí nesse modelo de competição, ele que tem um olhar clínico, entender aí se isso está afetando ou não o desempenho dos nossos jovens atletas nas categorias de base. Show, mais coisa boa por aqui, mas eu tinha mais uma coisa para perguntar aqui também, Thiagão. Vambora. Não, eu já fiz a pergunta, era quem salta mais, eu incluí ali, né? Quem salta mais é quem ganha, nem sempre quem salta mais é quem ganha, né? É isso, vamos ver se tem mais alguém aqui. Obrigado, meu amigo Oliveira, Celção. Cacau mandou mais uma pergunta aqui sobre cognição. Sobre cognição, não em jogos, mas em treinos, criar uma metodologia inserindo um momento cognitivo ao final, por exemplo, de um rally, e mensurar o tempo de resposta para a tomada de decisão dessa ação cognitiva, isso para alguns seria fora dos padrões, pois a grande maioria pensa única e exclusivamente na performance, ganhar. Só que no decorrer do planejamento poderia ser bem-vindo. E isso se repetir X vezes, né? Acho que ele está pensando aqui, nos treinos, a gente dá um espaço para o atleta pensar, né, Cacau? Depois dali de um esforço ou de um rally, dá uma parada, avaliar o que foi que aconteceu, como é que você pode melhorar seu desempenho nessa situação, como é que foi a sua tomada de decisão. Eu acredito que essa situação que ele está levantando, ele quer um pouco aí também a tua opinião sobre isso. Isso é válido ser utilizado nos treinamentos. Eu acho que é muito válido, Oliveira. Eu sou preparador físico, né? Eu não estou à frente de trabalho técnico. Quando eu trabalhei com o Tia Santana, né, que foi um grande companheiro aí de trabalho, logo após o término da seleção permanente,
a gente tinha muito esse olhar, porque eu conseguia estar o dia inteiro acompanhando os atletas. Eu ia para a areia, ele ia para academia. Hoje a gente sabe que não é a realidade, é a minoria, é a menor realidade de todos os profissionais, né? Mas fazer um atleta pensante. E aí eu vou um pouco além, né? É parar o treino, ele entender o que ele está fazendo. Eles não são máquinas e talvez a gente deixe de aproveitar muito essa parte. O atleta ele tem que achar as saídas sozinhas no jogo. Não vai ter um treinador, por mais que ele esteja no banco, falar, meu filho, bota a mão aqui, bota a mão ali, trazendo isso para o treinamento de força. Hoje, qualquer celular, câmera, você consegue filmar o movimento, ó, se vê aqui fazendo. Quando eu mostro para você que esse exercício tem que ser assim, é isso aqui que eu estou te mostrando, é isso aqui que você pode melhorar. Então, eu acho que também a tecnologia ela vem trazer para a gente hoje um arsenal de possibilidades. Você filmar um ataque e aí o atleta realmente entender que, de repente, o braço está encolhido ou que a passada está trocada. E aí, se a gente pensar nas formas diferentes de ensinar, né? A gente pode falar, a gente pode demonstrar, a gente pode tocar. Então, essas diferentes ferramentas, sem sombra de dúvidas, devem ser cada vez mais exploradas. Isso não tem a menor dúvida. E para mim, se engana o treinador que só quer mandar e não deixar o atleta colocar o ponto de vista dele sobre o treinamento. E até dar aula sobre conteúdo, tá, Oliveira? Eu tenho na minha cabeça esse objetivo de pegar o atleta e mesmo mini aulas na parte física, falar um pouco de o que é salto, como é que é a avaliação. Então o treinador vai falar de sistema tático, porque às vezes não dá para fazer tudo na sessão de treino, né? O cara se olhar jogando. Então, perfeito. Eu acho que essa linha é construir atletas inteligentes. E Tiagão, o Cacau tá aparecendo aqui na minha tela e ele tá assentindo assim com a cabeça, viu? Dizendo que concorda com tudo que você está dizendo, viu? Só sucesso, meu irmão. Só treinador campeão aqui nessa transmissão hoje. O Valdez já apareceu aqui, ó. Eu mandei só uma deixa para ver se ele estava ligado e ele já mandou uma respostinha aqui. Tô por aqui. Grande Valdez, um abraço, viu, meu querido? Saudade de você e parabéns por esse grande trabalho que você realiza no voleibol de praia também. Mais uma pessoa também que merece o nosso agradecimento. Aí o Ademir, cara, ele vem aqui, o Ademir Duran, e diz assim, eu falei que o jogador muitas vezes jogava semifinal à noite, tinha que jogar final de manhã, e ele diz assim, mas Oliveira, a característica do voleibol de praia não permite que eles possam fazer as semifinais à noite e jogar a final pela manhã? Que história é essa? Tu quer responder, Thiago? Eu vou deixar você dar uma palhinha e depois eu complemento. Eu acho que o principal olhar aí se a gente falar de variável física, talvez ele esteja preparado, mas a gente tem que levar em consideração o desgaste mental, né? O estresse lógico de uma competição não é fácil, isso vai se refletir no físico, né? Pedagogicamente aqui a gente fala o salto vertical, a capacidade técnica, a capacidade física, a capacidade cognitiva, mas isso ocorre de uma forma só. Então, se eu botei um atleta para jogar à noite, eu ativei ele do ponto de vista hormonal, catecolamina, o cara vai ter um sono pior, uma qualidade de sono pior, ele tem um estresse imposto, uma ansiedade para o dia seguinte de jogar uma fase decisiva do torneio. A gente precisa levar esse estresse em conta, né? Hoje a variabilidade também vem como uma ferramenta, a variabilidade da frequência cardíaca, né? Mais uma ferramenta de treinamento que tenta entender esse estresse geral da rotina do atleta, né? Não só o treino. Então, se a gente pensar nesse contexto, bom, princípio da individualidade biológica sempre, porque cada atleta é um atleta, vai ter atleta que é frio, que não está nem ligando para o dia seguinte, e vai ter o cara que vai ficar ansioso e que as respostas fisiológicas deles vai ficar toda alterada. Então, isso é muito individual, é difícil responder a isso. Você vai achar para uns que sim, outros que não. Boa, Thiago. Ademir, é isso aí, meu querido. Eu trabalhei com um atleta aí, não vou citar o nome dela, mas muitos de vocês a conhecem, foi a melhor do mundo aí, ganhou vários títulos. E em inúmeras oportunidades ela, conversando comigo, dizia, Oliveira, eu estou muito mais cansada mentalmente do que fisicamente. Então, o esgotamento mental, de capacidade de concentração, de raciocínio, de estresse, de suportar adversidades e encontrar soluções durante o processo,
isso termina impactando também no desempenho físico desses atletas, né? E nós temos o melhor vôlei de praia do mundo, são jogadores que jogam em altíssimo nível. Então, quando você chega nas semifinais e finais da etapa do Circuito Banco do Brasil, são jogos sempre muito disputados, onde a exigência é elevadíssima. E isso termina desgastando nossos atletas e eles têm pouco tempo para se recuperar, mas as grandes apresentações que eles fazem mostram os grandes profissionais que eles têm por trás, os preparando para suportar aí essas adversidades e mesmo assim conseguir performar tão bem. Beleza? Meus amigos, eu estou contemplado. Acho que foi uma discussão rica. Quero agradecer de novo a participação de todos. Eu acho que a última pergunta o Carlão disse que queria fazer. Se Oliveira deixa, eu vou fazer uma pergunta aqui no final. Eu acho que ele deve estar com essa pergunta engatilhada aí para o Thiago. Mas uma temática que eu também gosto muito, apesar de não ser um especialista no treinamento de força, mas também sou um curioso e já tenho uma trajetória no voleibol de praia de quase 20 anos, tentando encontrar as melhores estratégias para desenvolver força e potência, considerando as características individuais de cada atleta, o calendário, o estresse a que ele é submetido, a quantidade que ele tem que dar de treino quando ele volta de uma competição, se ele recebeu todos os saques ou se ele não recebeu nenhum saque. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de montar uma estratégia de treino, né? Então, gostei muito do trabalho apresentado pelo Thiago. Coloquei uma pimentinha aí em algumas discussões. Espero ter provocado algumas reflexões também nos treinadores e preparadores físicos que estão acompanhando. Mais uma vez, eu nem gosto de fazer essa diferença, porque para mim o preparador físico também é um treinador, só que é um treinador destinado ao desenvolvimento de uma determinada habilidade e competência ou de um grupo de habilidades e competências, mas que também, principalmente no voleibol de praia, assume um papel de protagonismo. Então, muito obrigado pela atenção de todos, pela presença de vocês aqui. Se o Thiago quiser dizer mais alguma coisa, mas fica aqui mais uma vez o meu registro da sua brilhante apresentação, meu garoto. Você tem futuro, viu? Imagina quando você crescer. Antes da pergunta do Carlão, eu acho que como mensagem final, quando a gente fala de desempenho, a gente tem que olhar para quem ganha. A gente só olhou para a capacidade neuromuscular. Então, saltou pouco e ganhou, tá tudo certo. Brincadeira. Obrigado pela condução, Oliveira. Nossos estudos prévios têm sido riquíssimos. Estar em contato com alguém aí que já está há anos na modalidade é sempre desafiador no sentido bom, porque vem com questionamentos que a gente talvez não consiga olhar pela pouca idade ou nem tão pouca vivência, né? Ou talvez pouca vivência. Você tem 20, eu tenho 7 anos de modalidade. Mas essa troca é o que enriquece, né? Essa curiosidade. Eu sou um curioso de nascença. Obrigado por todos os elogios e espero poder corresponder a todas as expectativas no futuro. Show! Vamos lá, Carlão, cadê você? Meu amigo Oliveira, Oliveira me deixou numa situação difícil, né? Eu pensei, hoje, a hora que o Thiago foi apresentar o trabalho para mim, para a Márcia, para a gente fazer alguns ajustes, não ajustes no trabalho dele, mas quanto à apresentação, o tema me interessou, eu falei assim, vou encher o Thiago de perguntas. Cara, mas depois dessa aula que o professor Oliveira e que o Thiago deu aí sobre esse tema, sobre preparação física, a importância, e eu levo isso também, vôlei de praia, mas eu levo isso para o vôlei de quadra, que eu entendo um pouquinho, entendeu? Do vôlei de praia eu estou me apaixonando e estou começando a entender com essas aulas. Eu fiquei sem condição de fazer pergunta nenhuma, Thiago, eu vou ter que estudar muito. Mas vou ter que estudar muito. Mas o mais interessante. Primeiro, Oliveira, eu acho que em nome de todos os participantes da nossa sala de aula hoje, eu tenho que te agradecer, né? Agradecer pela competência e pela expertise que você tem
não só do conhecimento do assunto na preparação física, mas também na maestria que você tem para poder conduzir e deixar os nossos palestrantes à vontade e sempre contribuindo de forma científica, de forma significativa com os conhecimentos científicos que é nato em você, que você tem. Então, parabenizá-lo. Tá? Muito feliz com a sua condução, com a sua contribuição. E eu me atrevo, estou agradecendo em nome de todo o grupo de professores que tá presente aí. Tiago, cara, quero dar os parabéns para o seu pai 2 vezes, né? Obrigado. Pelo aniversário dele e pelo show que você deu hoje, né? Tiago, você me surpreendeu, assim, muito bem fundamentado no tema, no seu trabalho, entendeu? Com conhecimento, bem alicerçado cientificamente, com uma desenvoltura e com uma oratória acadêmica riquíssima. Cara, eu fiquei encantado com a sua apresentação e acho que nós tivemos uma noite assim, maravilhosa quanto a conhecimento científico para todos nós. E eu me incluo nesse grupo que está aprendendo sempre, né? Então, eu só tenho que dar os parabéns, Thiago. Tá? Obrigado pela generosidade. Você mostrou que não só é um grande pesquisador, um grande estudioso, mas trouxe para a gente vivências da sua vida profissional, que eu tenho certeza que contribuiu de forma significativa para mostrar para os nossos professores e motivá-los a cada vez estudar mais. Tá? Você, não só como palestrante, não só como estudioso, não só como professor, no seu discorrer do seu trabalho, na sua apresentação, você conseguiu encantar. Você conseguiu me encantar. Obrigado. Com o estudo, com o voleibol de praia, com o nosso voleibol. Cara, é muito importante no estudioso, no professor, no treinador, tá certo? Além de competência, saber encantar as pessoas, tá? E realmente você, mas o Oliveira, hoje conseguiu encantar todos nós com as vivências, com a base científica que vocês fizeram todos os comentários pertinentes a essa sua pesquisa e, com certeza, muita gente aqui que está nesse grupo vai procurar entender e vai procurar estudar mais para a gente poder ter mais trabalhos maravilhosos igual você apresentou hoje. Tá, Thiago? Parabéns para o seu pai e parabéns para você também. Tá, Thiago? Muito obrigado pela generosidade de ter proporcionado essa aula maravilhosa para todos nós, tá? Ok? Obrigado, Carlão. Eu que agradeço a iniciativa da CBZ e para mim foi um momento muito especial e eu acho que isso é talvez um caminho que eu vou seguir mais para frente de lecionar. É uma vontade, né? Então, obrigado. Eu que agradeço. O presente é meu. Espero ter contribuído com todos os professores também. Você já está preparado para dar aula em qualquer universidade, pode ter certeza disso. Você tem uma oratória acadêmica, você tem uma facilidade de encantar as pessoas fora do comum, e talvez isso é que falta em muitos dos nossos professores, o Tiago. Isso faz a diferença de como o aluno sai de uma universidade, de como o aluno sai de um curso. Depende muito do professor. O professor tem que saber encantar, e do mesmo jeito que você é apaixonado pelo que faz, você conseguiu transmitir esse sentimento para nós que hoje somos seus alunos nessa sala de aula. Isso é uma virtude muito grande, tá certo? É uma virtude muito grande. É aí que a gente vai saber como que o aluno sai de uma universidade. É aí que nós vamos saber como que o aluno sai de um curso. Encantado para continuar estudando. Esse é o grande segredo. Não é receita. Esse é o grande segredo. Tá bom? Então, muito feliz com essa palavra de ordem. Muito feliz com essa oportunidade e essa felicidade grande no voleibol nosso, né? Na nossa família do voleibol, uma pessoa tão competente, tão apaixonada pelo que faz igual a você, tá? Parabéns. Ok? Obrigado, gente, Carlão. Eu estou me despedindo, muito feliz assim, pelo fato acontecido com o nosso querido Jorge Moro.
mas ao mesmo tempo muito feliz por esse encontro e por tudo que vocês vêm proporcionando para nós durante todos esses encontros. A gente vai continuar. Na quinta-feira nós temos mais um trabalho interessantíssimo do professor doutor Leandro Dutra, é outro estudioso do voleibol, já participou de comissão técnica de seleção brasileira, de seleção mineira, é um estudioso da nossa comissão de instrutores. E, Oliveira, quando a gente era pequeno, a gente aprendia a falar a língua do peixe, você lembra disso? Hein, Oliveira? Alô? Lembro sim, a língua do P. Pois é, agora no vôlei de quadra, a gente tem que aprender a língua do K. K1, K2, K3, outro dia falaram até K7, entendeu? Então mudou o negócio. E o Leandro vai falar sobre um tema importantíssimo, né? Quer dizer, um trabalho da sequência no outro, né, Oliveira? Igual esse de preparação física, né? Que veio aquilatando mais o conceito e o tema a cada palestra que os nossos alunos proporcionam para a gente. E olha que tema interessante. Olha que tema interessante. Qual o complexo, e aí eu estou falando dos K da vida aí, né? Qual o complexo determina a vitória no jogo do voleibol? É, no mínimo, tentador esse tema, né? No mínimo tentador. Então, vai dar um show aí. Vai, e nós vamos estar presentes para poder aprender mais. Tá, Thiago? Apesar de você ser do vôlei de praia, vamos aprender a língua do K também lá na palestra, na apresentação do Leandro. Gente, beijo no coração de todo mundo. Obrigado pela felicidade de tê-los aqui, juntos, trabalhando pelo que mais a gente ama, que é o voleibol. Cacau, parabéns pelas as intervenções, sempre muito felizes aí na nossa sala de aula. Ada, você está presente ainda? Quer finalizar? Ada? Carlão, eu estou sempre presente, Carlão. Eu sei disso. Estou preocupado do jeito que você elogiou os dois, daqui a pouco eles vão pedir para dobrar o cachê aí, nós não temos condição. Então, ainda bem que estão fazendo com o coração. Elogia mesmo, mas tanto faz como professor, treinador, preparador e tal. O importante é fazer com carinho, com amor, aquilo que a gente gosta e o resto vocês têm capacidade de sobra. Parabéns e quinta-feira tem mais. Aí. Ok, gente. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Beijo no coração de todo mundo. Até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Não percam, hein? Quinta-feira vai ser muito bom.